um juiz do Distrito Federal suspendeu o decreto do presidente Michel Temer que acaba com a Reserva Nacional do Cobre e Associados na Amazônia. Para o magistrado, a decisão não poderia ser tomada sem passar pelo Congresso. O decreto libera o setor privado para fazer pesquisas na região. Antes, só o poder público tinha essa possibilidade. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o biólogo Michael Júnior Preuss, que é mestre em gerenciamento de resíduos, e o engenheiro de mineração Regis Velausen Dias, que é presidente da Federação das Associações de Engenheiros de Minas do Brasil. Você participa dessa conversa pelo WhatsApp 99588-2374 para mandar perguntas, questionamentos ou até mesmo comentários. Bom, sejam bem-vindos ao programa. Uma situação delicada e hoje qualquer assunto que envolva o governo federal, né, e qualquer decisão que seja tomada já vai para a internet, já se espalha, as pessoas já tomam partido de um lado ou de outro, e hoje temos dois, né? Ou é sim, ou é não, contra ou a favor. E é um assunto muito técnico. Então, por isso, a gente precisa, desde o começo, entender, Michael, primeiramente, né, você pode explicar para a gente o que é a reserva mineral de cobre e seus associados, conhecida como RENCA, seria essa a definição, que é centro do nosso debate hoje na Amazônia. Tecnicamente, né, eu sei que é difícil, às vezes, em poucos minutos ou segundos passar a ideia, mas para que as pessoas entendam o que é para partir, né, para o nosso início de conversa. Certo. O RENCA, então, como foi falado, ele é uma reserva nacional, foi criada no período militar, em 1984, e inicialmente ela foi criada com fins de interesse mineralógico, para futura extração mineral. Entretanto, hoje uma reserva nacional ela tem como função a preservação da biodiversidade, preservação das espécies animais, vegetais e da comunidade indígena que vive ali dentro. Hoje, dentro dessa reserva, que é do tamanho da Dinamarca, enfim, que é muito comentado, a gente tem 9 unidades de conservação, sendo elas 3 de proteção integral, ou seja, não se faz nada, não se mexe, está ali para a conservação dos recursos naturais e do nosso patrimônio genético. Nós temos 2 unidades de terras indígenas e outras 4 de uso sustentável, onde pode haver intervenção humana, entre elas uma, a Floresta Estadual do Peru, Paru, onde é permitida a exploração mineral em apenas um trecho dessa reserva. Essas 9 unidades de conservação correspondem a 80% de toda a área do RENCA, conforme foi falado. Ou seja, dentro de 80% desse território, tu já tem uma jurisdição, tu tem elencado o que tu pode e o que tu não pode fazer. Os outros 20% ainda é passível de outras deliberações. Sim, é importante essas explicações, até mesmo porque temos outras questões envolvidas, quando, por exemplo, temos reservas indígenas ali, né, que também devem ser levadas em consideração, além do impacto ambiental. Sim. E sobre esse impacto, doutor Regis, qual o impacto, então, que a região sofreria caso o decreto publicado pelo governo, que permite essa exploração, essa prospecção inicial, nessa região da Amazônia, nós teríamos um impacto imediato? É muito importante entender mineração, né? Mineração é uma necessidade para o desenvolvimento de qualquer nação, né? Se nós queremos ter um dia um país de primeiro mundo, sustentar uma sociedade do nosso tamanho, é óbvio que nós temos que ter toda a tabela periódica de elementos à nossa disposição para gerar matérias-primas, transformar em metais e produzir as coisas que nós usamos, a câmara de vocês, o garfo, a máquina agrícola, o fertilizante, tudo isso sai de algum lugar, 90% da mineração. Então, mineração é uma necessidade. A sociedade tem que decidir em que velocidade, aonde e como fazer isso, né? O Brasil, nós somos privilegiados em potenciais reservas minerais, mas somos muito poucos produtores de mineração. Na verdade, nós temos uma enorme riqueza potencial, mas uma pequena riqueza aproveitada. Toda a pauta de mineração no Brasil hoje corresponde a 6%, a 4% da nossa exportação. O agro é 17%. É quase a segunda pauta, mas poderia ser 20%, 30%. O quanta riqueza estaríamos gerando para realizar as necessidades que há. Né? O impacto é evidente. Se você encontra uma jazida, a jazida tem uma característica técnica chamada, ela tem rigidez locacional. Não adianta que a montanha não vai a Maomé. Maomé vai ter que ir à montanha. A jazida está ali, você vai ter que resolver o problema de explorar ali.
Se não pode, a jazida vai continuar ali, ela não vai se transformar em riqueza nunca. Então, impacto sempre tem. Mas o Brasil também é rico em profissionais e tecnologias para fazer essa produção compatível com o meio ambiente. Ou seja, se profissionais da área de engenharia sentam com profissionais da biologia, estabelecem planos, projetos, regras e metas, asseguro que sai a melhor solução para a nação em qualquer lugar do Brasil, seja na Renca, seja em qualquer outro lugar. Por isso eu disse que o assunto era complexo e não podia se limitar a discussões ideológicas dentro da internet, porque nós já levantamos 3 aspectos aqui. Nós temos o aspecto econômico também, a importância para a riqueza do país. Também temos esse aspecto, como eu levantei, aspecto social, com as reservas de indígenas. E, claro, agora, na tua concepção, Maicon, que esse impacto seria danoso ou, a partir de um plano, né, bem estruturado, a gente poderia reduzir esse impacto de alguma forma? Não seria uma ameaça às reservas da Amazônia? Como o Regis comentou, toda e qualquer atividade humana vai ter impacto, tá? De maior ou menor grau. O que está se discutindo, principalmente por parte dos órgãos ambientais e sociedade civil, quem está sendo contrário a essa questão, é o local onde está sendo pretendido fazer a mineração. Hoje a gente acaba pensando sempre numa reserva biológica apenas como a função de preservação de animais, de plantas, de biodiversidade e da comunidade local indígena. Quando o presidente assinou o decreto autorizando a pesquisa e posterior possível mineração, o maior perigo que eu vejo é o conflito de interesses. Tá? O conflito de interesses dos profissionais da área de meio ambiente, dos profissionais da iniciativa privada de querer explorar, da comunidade indígena, de grileiros. É uma porta que a gente está abrindo para perder o controle. Anteriormente eu comentava com o Regis que, por ser uma reserva nacional, parece que é uma terra sem lei, onde se pode tudo. E não é bem assim, não é bem assim. Hoje, infelizmente, a gente tem casos de garimpos clandestinos, de grilagem por ineficiência de fiscalização do Estado. Porém, isso não é argumento para a gente abrir uma porta para posterior problemas ambientais que a gente tenha. O maior problema, o maior perigo e impacto ambiental que eu vejo é de um desmatamento desenfreado. Inclusive, o ministro do Meio Ambiente, o Sarney Filho, comentou essa semana que o decreto não passou por debate com a pasta de meio ambiente, ou seja, foi um decreto unilateral. Eu acho que o principal problema foi a falta de diálogo com as partes envolvidas, com a parte ambiental, com a parte de mineralogia, com a parte indígena. E a Amazônia, por si só, ela está numa função, ela está localizada num local muito estratégico para o clima brasileiro. Clima não apenas brasileiro, mas da América do Sul. A gente acaba tendo uma grande quantidade de transpiração, a gente tem uma área vegetal muito grande, acaba puxando muita umidade, muita água do solo, do ar, transpira, gera umidade no ar, acaba gerando chuva. E as nuvens, a umidade gerada na Amazônia, ela acaba influenciando no clima de toda a América do Sul. Porque a chuva que a gente tem no Rio Grande do Sul, ela é formada na Amazônia, desce costeando a Cordilheira dos Andes e vai chegar aqui. Então, sem contar que hoje o Brasil ele participa de alguns protocolos e acordos internacionais de mudanças climáticas. Sim. Tá? Lá em 2009 foi assinada a Política Nacional de Mudanças Climáticas, no qual o Brasil se comprometia a reduzir em 80% do desmatamento no Brasil. Hoje, esse desmatamento aumentou 60% daquele período para cá, sendo que seria necessário diminuir 80%. Hoje, cerca de 40% das emissões de gás carbônico e gases de efeito estufa do Brasil vem pelo desmatamento. Sim. Por quê? Quando tu tem uma floresta formada, uma floresta antiga como é a Amazônia, a gente tem o carbono preso nas árvores. Então, no momento que tu corta ou que tu libera para qualquer outra atividade, tu vai estar liberando esse gás carbônico e outros gases para a atmosfera, enfim, e potencializando todas as mudanças climáticas que a gente está vendo. O Nordeste ficou 5 anos sem chuva, teve uma das piores secas na Amazônia. A gente tem essas alterações climáticas, então cada vez vai ser mais quente, cada vez vai ser mais frio. A gente está vivendo isso agora. A gente está vivendo isso agora. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque quando tu pensa em mudança climática, é o aquecimento global. Não só isso, mas principalmente a perda do padrão climático.
Bom, antes de ir para a tela, porque a gente já tem participações dos nossos telespectadores, eu só quero pegar esse gancho do decreto agora com o Dr. Regis. A maneira como esse decreto foi publicado gerou muitas críticas por parte, especialmente de ambientalistas, por permitir a pesquisa mineral na região pela iniciativa privada. É possível realizar a mineração local preservando o meio ambiente, a gente já está discutindo essa possibilidade, mas acima de tudo a gente teve uma discussão aqui ontem sobre o processo de privatizações e concessões do governo federal. E essa palavra, né, a iniciativa privada, tudo isso tem chamado a atenção do brasileiro. É possível que isso seja feito, ou idealizando aqui, que essa extração seja melhor gerenciada pelo poder público ou realmente tem que se entregar à iniciativa privada? Olha, agradeço pela pergunta. Eu vou pedir para a produção que ponha aquela imagem de Carajás que tinha partido na tela ali, porque ela é exemplar para responder essa pergunta. O que vocês estão vendo ali é a região de Carajás, onde estão as maiores minas atuais do Brasil, da Vale do Rio Doce, minério de ferro. Então elas estão indicadas ali, né? E ao redor dela, aquela grande parque verde, que são as reservas ambientais dos projetos de mineração. Ao redor de tudo aquilo lá em cor-de-rosa está o agro chegando na Amazônia. Agora lhe pergunto, quem tem que ter bastante controle? Ninguém vai deixar de produzir alimentos. Nós temos que resolver aquela expansão do agro, que é o causador do desmatamento. As minerações lá, acho que tem uma bolinha cor-de-rosa mínima ali que foi extraída para tirar o ferro de baixo. Sim. Mas naquele espaço ali, deve ter sido gerado uns 2, 3 mil empregos de qualidade por 30 anos. Ao redor todo lá por fora foram gerados o quê? Um emprego para cada 1.000 hectares, que dura 2, 3 anos, e que talvez fiscalizado não seja nem emprego regular. Então, o agro é pop. A mineração é o quê para o brasileiro? É a baixinha feiosa? Não, eu estou demonstrando por essa imagem aí que a mineração... Nós não mineramos árvores. Ninguém se interessa em minerar árvore, né? Mineração é um projeto muito concentrado, altamente compatível com o meio ambiente que nós estamos vendo ali, e não é nem de perto a causadora de problemas de desmatamento, alteração climática, ou seja lá o que for. Ela é exatamente, talvez, uma das atividades mais concentradas, menos periculosas que nós teríamos naquela região da Amazônia em termos de escala grande. Sim. Né? Quanto à liberação ou não pelo governo, eu acho que realmente o governo, nesse atropelo que a gente vê por aí, fez um erro de marcha extraordinário. Nós, profissionais da área de mineração, não nos passava pela cabeça que ia ter essa polêmica pela RENCA. Até porque, em termos de mineração, a RENCA tanto faz. É que o Brasil tem vários lugares assim que está preso, proibido de fazer qualquer coisa, e nós concordamos que aquilo deve ser liberado para o Estado ir lá, fazer um planejamento, botar fiscalização e dizer o que pode ser feito ou não. E vou antecipar. Tem outra reserva que logo, logo virá a público, digamos assim, porque ela vai ter que terminar um dia. É a nossa faixa de fronteira. O Brasil, em toda a sua fronteira seca, tem reservado 150 quilômetros onde não se pode fazer nada. É lá que estão garimpos clandestinos, é lá que estão as bases para o vai e vem das fronteiras criminosas aqui no Brasil. De drogas, enfim. Então, eu sei que o governo está muito... Olha, vamos terminar. Aquilo lá era para segurança nacional no tempo que a gente achava que os argentinos iam pular para cá e iam nos correr. Isso não existe mais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, só a faixa de fronteira, ela trava empreendimentos em 60% do território nosso. Não sabe disso? Tente fazer um empreendimento na região sul lá, vão dizer, não pode. Sim, tá? Onde a faixa é menor e acaba... Exato. Então, essas questões, o importante é, o erro do governo foi de marketing. Realmente, nós temos que começar a fazer seminários, mostrar para a sociedade essas coisas que nós estamos discutindo aqui, para ela entender os conceitos. E ela, seus representantes, dizerem, nós queremos que a gente vá por aqui. O resto não nos falta nada no Brasil. Aquela imagem que o senhor acabou de pedir, né, do desmatamento, explica um pouco da política brasileira, o quanto o agronegócio tem força hoje em Brasília e o quanto o agronegócio a gente tem acompanhado com operações aí que tem mostrado o quanto a pecuária e também a agricultura tem avançado. É realmente uma imagem chocante. Ou seja, aquelas partes em rosa ali são agronegócio. E ali as reservas estão todas marcadas com... O verde é o que os projetos de mineração foram obrigados a preservar para poderem ser implantados. Bom, há risco
tudo a gente está especulando aqui, né? Na medida em que também não houve um planejamento muito claro a respeito, há risco dessas atividades mineradoras atingirem áreas de conservação, e a gente acabou também falando sobre reservas indígenas. Há esse risco eminente? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Iminente, eu acho que não há nada. Não há nada. A gente não sabe, literalmente. A gente está muito Tudo com o pé nebuloso. atrás pelo caso que aconteceu em Mariana. Né? Então, Mas tem semelhanças? Pergunto para os dois nesses casos. No nosso entender, lá não existe empreendimentos. Não tem nada, é uma área aberta. Sim. Está sendo liberdade para se pensar em fazer empreendimentos. Mariana era uma coisa que existia há 30 anos, Sim, ocorreu sim. um acidente inaceitável, mas já existia. Sim. hoje Gerou o um que, trauma na população brasileira. hoje o que mais se discute é o local onde está se propondo esse empreendimento. Né? A gente é abençoadíssimo por ter a floresta amazônica, onde tem é o nosso último reduto verde no Brasil, por estar localizado mais no centro do continente, por ter sido colonizado depois pelos portugueses. Por exemplo, a nossa Mata Atlântica foi totalmente dizimada porque está localizado numa região litorânea. Ou seja, hoje restam de 7 a 10% da floresta atlântica, da Mata Atlântica. O principal perigo que a gente corre quando a gente for pensar em permitir alguns empreendimentos nesses locais é conflito de interesses e perda de controle. Tá? Hoje a gente tem algumas espécies animais, vegetais que a gente nem conhece, por exemplo. Isso é um patrimônio genético inestimável. Mas isso pode ter reflexo no nosso dia a dia. Essa semana mesmo, inclusive, saiu um artigo científico na revista Nature que falava sobre o combate à AIDS por um produto extraído de uma planta brasileira. Sabe? Esse produto, essa substância foi extraída de uma planta trepadeira que ocorre no norte do Brasil, especificamente da Amazônia. Daqui a pouco a gente tem um potencial enorme farmacológico que a gente nem descobriu, não conhece ainda, que está sendo colocado em xeque pela abertura de não uma reserva. Daqui a pouco, abriu uma reserva, abre duas, tu está diminuindo o tamanho das reservas. Hoje, o principal forma que o governo, que o atual governo está conduzindo é diminuir. Ele não está cancelando ou deixando de existir as reservas ambientais que tinham anteriormente. Ele está reduzindo de tamanho. Sim. Ele está reduzindo de tamanho. Então, eu preciso fazer pesquisa, extração na área X. Bom, então eu vou reduzir o tamanho daquela área de proteção e lá eu posso fazer um empreendimento, pesquisa, eu posso fazer extração de minérios ou outras atividades potencialmente danosas ao meio ambiente. O conflito ali, a gente também tem que deixar bem claro, é que haverá uma disputa política, caso isso aconteça, com as questões dos territórios indígenas. Sim. A força política é muito, muito grande, né? Apesar de que o índio ainda continua sem uma representatividade tão grande ainda no país, né? E a gente fica também pensando nessas reservas. Bota de novo aí, Guilherme, a gente tem que ler a participação dos nossos ouvintes, dos telespectadores, na verdade, que estão nos acompanhando. O Elias mandou para a gente aqui de Canoas. Nós temos que explorar nossos minerais e em benefício, né, dos manufaturados aqui no país mesmo. Sempre estudando a melhor maneira de não agredir a natureza ou minimizar ao máximo, né, se isso é possível, basta a vontade. Bom, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, que já está se encaminhando para os finalmente, é que a exploração mineral não é um risco tão grande, o risco é que está acontecendo no Brasil, Exatamente. onde a gente tem pouca fiscalização, onde o processo político às vezes é nebuloso, como esse primeiro passo. Exatamente. É por aí. que Não, a gente pode exatamente. entender. Nós estamos com um país completamente polarizado e com medo de qualquer passo que alguém dê no meio dessa história. Só que o país tem que se desenvolver. Lá, daqui a anos, nós vamos ter que alimentar uma nova geração, nós temos que seguir para frente. Mas a sociedade tem medo de qualquer coisa, tudo é sombra. Então, quando surge no meio desse contexto essa coisa nova que ninguém conhece, a gente está vendo que é natural que isso aconteça. Mas nós vamos ter que entender que vamos ter que encontrar uma maneira de debater esses assuntos e encontrar um caminho. Que daqui para frente o país vai enfrentar várias vezes essa tomada de decisão.
Eu dou parabéns para a pergunta do telespectador, porque é uma das raras vezes que eu vejo uma pergunta tão bem contextualizada e já com conhecimento de causa que eu não tinha visto. Sim. Dou parabéns a ele. Valorizando a exploração mineral, como Exatamente, a racionalidade das coisas, né? Claro. Por isso essa conversa era muito importante, Dr. Regis e Maicon também, e por isso já agradeço de antemão a participação, a disponibilidade de estar aqui, porque eu acompanhei essa discussão na internet, e eu disse, olha, eu não quero tomar partido nenhum antes de ouvir um técnico. É algo tão técnico, tão específico. Por exemplo, e a pergunta que te faço agora, que deve ser do interesse da população, quando ouve e se assusta sobre soberania ou até mesmo cuidado com o seu patrimônio genético, as reservas, né, o patrimônio ecológico que a gente tem do nosso meio ambiente. É possível explorar sem ser extremamente danoso para a Amazônia? E nesse jogo de perde e ganha, a gente, como disse o Dr. Regis, temos impacto, mas é possível minimizar esse impacto em prol, né, das riquezas que podemos ter para o nosso país? Sim, a gente é possível, desde que seja muito bem fiscalizado e que haja um licenciamento ambiental correto. Mas antes de tudo tem que haver uma discussão, tem que ser levado para a sociedade, debater e discutir o que a gente quer para essa área, para esse empreendimento, para essa reserva. Sim. Né? Antes de ir até mesmo para a sociedade, o debate entre os técnicos. Entre os técnicos. Chamar todas as áreas de conhecimento. Exatamente. O que nós teríamos ali, além de biólogos, a parte da mineralogia, o que mais seria importante? Sem esquecer da participação do povo indígena também, que está envolvido nessa reserva. Eu até faço citação. Hoje esse problema de participação da sociedade em novos rumos, seja em países mais desenvolvidos e aqui no Brasil, né, nesse caso, ele está tão sério que a própria ONU está começando a estudar uma recomendação, a criação do licenciamento social para empreendimentos. Ou seja, antes de estourar o problema, vamos ter um processo racional de discutir com a sociedade e ter decisões. E aquele empreendimento, assim como se faz com o licenciamento ambiental. Isso não existe no Brasil, não estou dizendo que não existe, mas essa ideia, quando eu vi saindo lá de cima, achei muito interessante para arrefecer os nossos problemas daqui para frente. Eu gostaria que ela já existisse no Brasil. Pois é. Não, e o curioso é isso. Para que esse debate aconteça, a gente precisa que não só a mídia, mas o próprio poder público promova, né, o debate através da pesquisa, através do conhecimento das áreas técnicas. Não é simplesmente a gente, né, no nosso coração de brasileiro, achar que estamos vendendo o país ou que estamos protegendo a nação de qualquer forma. A gente tem que entender os aspectos técnicos dessa discussão para poder tomar uma decisão. Como regra, a sociedade tem que se basear em informações corretas. Quem é gerador de informação são os técnicos. O Brasil tem profissionais de todas as especializações por tudo que é lado, hoje atirados aí, não são ouvidos, não tem participação nenhuma. A sociedade está deixando esse patrimônio intelectual de lado. Deveriam ser organizados para ter esse problema. Quais são as recomendações técnicas? Biologia, engenharia, todas. É isso aqui, as alternativas A, B, C e D. Agora vem a sociedade, nós queremos a B. Bom, isso seria o ideal. E vou pegar esse gancho e dizer para você aí de casa, né? A gente está acompanhando discussões tão acaloradas sobre qualquer assunto, como lembrou o Dr. Regis. Vamos procurar informação, a gente tem que procurar pesquisa. Existem outros veículos, não só aqui a Ubra TV, que estão se propondo a esse debate, estão analisando tecnicamente o assunto. A gente quer que você participe, que você comente, mas, por favor, busque a informação, não só na emoção que a gente está vivendo a flor da pele nos últimos tempos. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença do Maicon, a presença do Regis. Sejam sempre bem-vindos e muito obrigado pela disponibilidade e por trazer informação aqui para a gente. Sejam sempre bem-vindos. Nós que agradecemos o convite. Em nome da federação, nós só agradecemos a oportunidade, que a gente está louco para dizer essas coisas, só que a gente é baixinho, feioso, nunca é chamado para dizer. Agradeço a oportunidade. Aqui terão sempre o espaço e, por favor, sugiram também pautas, né? A gente pode ter outras pautas aqui para ter mais conhecimento a respeito dos assuntos. Né? Tanto, né, na nossa tão amada Amazônia, todo mundo fica na discussão acalorada e a gente precisa entender todos os lados, né, da questão. A Amazônia, sem dúvida, é uma riqueza nacional, mas em vários aspectos, não só no aspecto biológico, também agora você já sabe, na mineração também. Bom, hoje a gente fica por aqui, eu tenho uma recomendação. Se você perdeu algum detalhe dessa conversa, a gente tem horário alternativo, 10h15 da noite, você pode acompanhar o programa novamente e pegar cada aspecto para formar a sua opinião. Voltamos ao vivo amanhã, a partir das 6 da tarde, sempre agradecendo a sua audiência, uma excelente noite. E a gente vai encerrar com música. Tá aqui, ó, vamos botar na tela o lançamento. Eles estão de volta.
Depois de mais de uma década, os tribalistas estão de volta. Tá aí o Arnaldo Tunes, tá aí a Marisa Monte, cadê o Carlinhos Brau? Chegou. Um só é o lançamento dos tribalistas que estão de volta. Uma excelente noite mais uma vez. Obrigado pela audiência e um forte abraço. Tchau, tchau. Somos um só, um só. 1, 2, 3, somos muitos quando juntos somos um só, um só. Somos democratas, somos os primatas, somos vira-latas, temos pedigree. Somos a sucata e você aí. Somos os piratas, Guarani Tupis. Somos todos eles da ralé da Realiza. Somos um só, um só. 1, 2, 3, quando juntos somos muitos, somos um só, um só. Maré me fere, maré me fere, maré me banha. Maré me leve, maré me leve, maré me ganha. Maré me fere, maré me fere, maré me ganha, maré me ganha, maré me banha. Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, Vila São João, somos todos eles da ralé da Realiza, somos um só, um só. 1, 2, 3, somos muitos quando juntos somos um só, um só. Somos democratas, somos os primatas, somos vira-latas, temos pedigree. Somos da sucata e você aí. Somos os piratas, Guarani Tupis. Somos todos eles da ralé da Realeza. Somos um só, um só. 1, 2, 3, quando juntos somos muitos, somos um só, um só. Maré me leve, maré me leve, maré me banha, maré me banha, maré me Que depois me diz um TST. Só por favor, não entra e né? sai toda hora aí, que saiu ontem.